Estamos começando mais um Momento Business, aquela pausa no nosso sábado para a gente falar sobre negócios. E hoje a gente vai conversar sobre a indústria paranaense. E para isso, nada melhor do que conversar com o presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Edson Vasconcelos. Edson, a gente sabe que já é comprovado que a indústria paranaense é destaque no Brasil, né? O que você acha que é a principal força da indústria paranaense? Bom, Jéssica, o Paraná tem uma indústria muito diversificada. Ao longo dos últimos 20 anos, ela vem se fortalecendo muito na indústria do agro. Nós deixamos de vender commodities e começamos a vender produtos industrializados. A indústria do alimento, ela se transformou em uma grande alavanca para a economia paranaense e tirando também um pouco do foco da capital e região metropolitana. E aí, quando a gente pensa que existe indústria em todo o nosso estado, né, de acordo ali com as riquezas de cada área, isso também é muito importante para o desenvolvimento das cidades que a gente está falando também e da população, né, que recebe essas indústrias. Com certeza. E temos no Paraná um exemplo que não se replica no Brasil. Então, das 10 maiores cooperativas do Brasil, 6 estão no interior do Paraná. E elas fazem uma distribuição interessantíssima sobre a cadeia da produção do alimento. Então, muitas vezes a pessoa tem a produção do frango, o aviário, num município pequeno, distante, com baixo IDH e transforma num outro município. A transformação ela é mais distribuída. E o Paraná vem, inclusive, ajudando a combater essa diferença de baixos IDHs com essa distribuição de produções voltadas à indústria do agro. Qual que é a importância da qualificação da mão de obra para manter a indústria paranaense competitiva? Bom, a mão de obra é fundamental. A economia de um estado, de um país, eu sempre insisto nessa tese, ela se mede pela quantidade de CNPJs, quantidade de pessoas, da massa que pode produzir os ativos tecnológicos e os ativos humanos. Se nós temos uma limitação de ativos humanos, quando você fala que o Brasil é a 10ª economia do mundo, é a somatória desses ativos com a sua força de trabalho. E quando a gente fala de você, porque aqui o Momento Business a gente fala mais do que cargos, porque são pessoas desempenhando funções, mesmo quando é uma função de muita responsabilidade, como é a sua. Olhando para a sua jornada, né, e tudo que você viveu até aqui, o que você gostaria de encerrar o seu mandato vendo consolidado na indústria paranaense? Bom, primeiro, nós temos como missão deixar claro que o nosso trabalho, a nossa constância tem que estar voltada em defesa da importância do capítulo indústria na sociedade. Nós somos diferentes, mas é a diferença que nos faz forte. O Paraná é um dos principais polos industriais do Brasil, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O setor é também um dos principais geradores de emprego formal do estado. Em 2024, a indústria paranaense criou mais de 31 mil postos de trabalho, o melhor saldo em 3 anos. Já a FIEP, instituição fundamental para o fortalecimento do setor no Paraná, representa mais de 70 mil empresas industriais e quase 1 milhão de trabalhadores, consolidando uma base expressiva de participação no mercado. E isso diz muita coisa. A indústria paranaense é estratégica para o Brasil. Estar na 4ª posição mostra que o setor não é estratégico só para o nosso estado, e sim muito relevante no cenário nacional. Edson, muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho que tem feito à frente da FIEP. Agora você que está aí me vendo, vamos para o nosso giro de negócios? Comer nunca foi só sobre matar a fome. E 2026 mal começou, mas os dados já trazem pra gente que o consumidor está mais consciente, pensando mais na hora de se alimentar. Relatórios como Culinary Food Trends 2026 indicam que mais de 70% dos consumidores globais passaram a tomar decisões alimentares considerando não apenas o sabor, mas impacto na saúde, custo-benefício e funcionalidade. A WGSN reforça esse movimento ao apontar uma queda no interesse por experiências exageradas e uma alta na busca por alimentos que entreguem propósito, bem-estar e eficiência. Já os inspetores do Guia Michelin observam uma mudança clara na alta gastronomia. Menus mais curtos, ingredientes mais rastreáveis e uma valorização maior da técnica do que do excesso. Esse comportamento também se conecta ao avanço dos medicamentos à base de GLP-1, como Ozempic e Mounjaro. Um estudo da Universidade Cornell mostrou redução significativa nos gastos das famílias americanas com alimentação após o início do uso dessas drogas. No Brasil, chefes relatam um padrão semelhante. Clientes comem menos em volume, mas seguem dispostos a pagar por
qualidade, experiência e boa curadoria, o que já impacta porções, cardápios e até o ritmo do serviço. Para o mercado, o recado é direto, né? Não é mais sobre servir, é sobre servir melhor. Em 2026, a gastronomia entra na era da consciência e quem entender isso, sai na frente. Gostou do nosso papo de negócios de hoje? Eu adorei, mas eu sempre adoro, né? Sabe qual a melhor parte? Semana que vem tem mais. Antes da gente fechar o nosso programa de hoje, eu quero te fazer pensar no seguinte: nós somos o resultado do que nós pensamos e do que nós fazemos. Se você não está gostando muito desse caminho que você está trilhando, o que você pode olhar para dentro de você para mudar esse caminho e construir uma nova jornada? Eu vejo vocês no próximo final de semana. Tchau, tchau!